Gente, como é que tá? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite para quem está acompanhando a gente pela internet. Então, vamos hoje começar de novo a nossa atividade do dia. E nessa atividade nós vamos dar início à nossa palestra. Hoje a palestra é com a nossa convidada especial, a Cíntia Fior, vai falar um pouco sobre liderança empresarial para vocês. Então, a nossa ideia, assim como temos feito durante as outras palestras, é que vocês aproveitem esse momento para interagir o máximo possível com a nossa palestrante. Diferentemente das outras ocasiões em que o palestrante estava remoto, hoje a nossa palestrante está presencialmente. Então, a gente espera que esse debate, essa discussão de ideias possa ser muito mais acalorada. Tá joia? Então, eu quero convidar a Cíntia para vir para cá. Cíntia. Cíntia, então, fica à vontade, a gente vai deixar tudo pronto aqui, você tem o tempo todo aí para falar com o pessoal hoje. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Prazer enorme estar aqui falando para vocês. A gente tem interagido um pouco ali no grupo, né? Porque eu estou acompanhando e vendo o progresso de vocês. Queria agradecer o convite da Cometa, do Instituto Cometa, do RISC, para que eu venha fazer essa palestra. E queria primeiro saber, vocês estão aí com alguma coisa para anotar, caderno, caneta? A palestra, os slides, eu vou deixar aí à disposição de vocês, mas, em algum momento aqui, eu vou falar para vocês assim, anotem isso aí, porque isso aí é importante. Então, é bom que a gente sempre aprenda a fazer isso, anotar, né? E o tema que a gente vai falar hoje é sobre liderança empreendedora. E aí, eu imagino assim, todos vocês são líderes empreendedores, sim ou não? Sim. Olha, empreendedores, eu tenho certeza que vocês são. Vocês começaram o empreendimento, estão aqui já fazendo o trabalho de vocês e tudo mais. E é interessante a gente lembrar o seguinte, existem 3 tipos de empreendedores, vamos dizer assim. Existe o empreendedor inovador. Então, aquele que realmente ele pensa no negócio, pensa num produto novo, num serviço novo, logo ele começa a querer implantar e tudo mais, e ele tem, às vezes, alguma dificuldade de dar continuidade, porque ele é tão inovador, a cabeça dele pensa em coisas novas, que, às vezes, quando ele acaba de plantar uma coisa, ele já está pensando na próxima. E ele não consegue nem implementar adequadamente aquilo que ele tinha iniciado. Existe um segundo tipo de empreendedor, que é o empreendedor administrador, aquele que consegue administrar. Ele é muito bom de finanças, é bom de administração, às vezes entrou no empreendimento porque largou um emprego, porque recebeu um dinheiro, resolveu investir, e ele é bom para administrar, mas ele tem dificuldade de inovar, de pensar em coisas novas, mas, quando a coisa está organizada, ele leva adiante. E existe um terceiro tipo, que é o empreendedor executor, que é aquele que executa. Ele é capaz de colocar as coisas do padrão, um processo, executar uma rotina constantemente e faz. Eu quero dizer para vocês que, se vocês são os únicos empreendedores da empresa de vocês, vocês vão ter que ser esses 3. Porque a gente precisa inovar, a gente precisa administrar e a gente precisa executar. E, quando ele é pequeno, a gente precisa fazer tudo isso mesmo ao mesmo tempo. Quando a gente cresce, vamos dizer, se você fosse buscar sócios, você precisa ter o conhecimento, o autoconhecimento de que tipo de empreendedor você é. Porque, se você é mais inovador, não adianta você buscar um sócio que também é inovador igual você. Vão ficar os dois inventando lá de ir para a Lua e o negócio vai por água abaixo. Então, não dá. Se você já é inovador, procure um administrador, porque ele vai casar com você. Se você já é bastante administrador, busque um inovador, porque ele vai procurar, ele vai ajudar você. E, quando você for contratar empregados, também pense assim. A gente, às vezes, tem uma tendência de querer contratar empregados iguais a nós, né? Contratar um monte de gente, tudo igual a nós. Aí, sabe o que acontece? Você começa a brigar. Começa todo mundo a brigar, porque todo mundo é parecido, não é? 2 bicudos não se beijam, né? Então, a gente começa a brigar.
Não dá. As parcerias acontecem nas diferenças. Então, quando eu for contratar um funcionário, que eu precisar de alguém, procure alguém que vá complementar você. Se você não é bom de finanças, procure alguém que seja. Né? Se você não é tão bom de venda, procure alguém que seja. Então, isso é bem importante, e isso se chama autoconhecimento. Então, a primeira coisa que o empreendedor precisa ter é autoconhecimento. Então, eu vou falar de várias coisas aqui para vocês perceberem se vocês realmente são uma liderança empreendedora. Porque empreendedores, eu tenho certeza que vocês são. Agora, para ser uma liderança empreendedora, é preciso desenvolver competências. É preciso melhorar, é preciso ir atrás de pontos que vocês ainda não desenvolveram. Então, eu disse, um líder empreendedor busca aprender a liderar para fazer com que seus projetos cresçam e prosperem. Aprender. Né? Então, a palavra básica é aprender. Aprender. De tudo que eu aprendi na minha vida, aprender a aprender foi a principal coisa. Porque eu aprendo a aprender em todos os momentos, como ele colocou aqui. Vocês estão aprendendo com a gente? Sim, mas nós também estamos aprendendo com vocês. E vocês precisam aprender a aprender um com o outro, porque este momento é muito rico. É um network, é uma forma de eu conhecer o que o outro está fazendo, problemas que ele já passou, que eu posso evitar. Isso tudo é muito importante. Então, não percam esse momento, a riqueza do momento de vocês terem esse contato, porque ele é rápido, né? Logo vai acabar, e aí vocês, de repente, não criaram os laços suficientes para continuar. Então, aproveitem esse momento. E aí, peço para você passar aqui, para vocês verem o seguinte, nós temos aqui o negócio de futuro e todos os parceiros, né, parceiros, patrocinadores, né, a Cometa, a Onemate, a FAPEMAT, temos os outros empreendedores e tudo mais. E o que nós podemos formar com isso? Uma rede, entendeu? Vocês pertencem a muitas redes. Então, passa aí para mim, Antônio. O que eu estou dizendo? Aqui são vocês. Essa oportunidade de fazer essa rede é muito importante. Então, não perca a oportunidade nunca de pedir o contato de alguém, de ter e de levar adiante esse contato. Não é só pego o e-mail, pego o Instagram, pego ali o Facebook, o endereço da pessoa, mas depois também não faço nada com aquilo, não entro, não curto, não comento, não faço nada. E a rede, ela não é feita para a gente entrar lá e olhar. A rede é feita para a gente interagir. Interagir, eu ouvir e ver e entender o que a pessoa está dizendo e eu dar a minha opinião. E dar a sua opinião não significa também você divergir totalmente do que a outra pessoa disse. Ela tem a opinião dela e você tem a sua. Né? E, às vezes, naquela troca de opiniões, entendimentos, surge ali um novo conhecimento, que é daí que surgem conhecimentos, não é? Passa aí para nós. Eu quero falar para vocês sobre a... Oi? Está conseguindo? Eu quero falar para vocês que nós vamos tratar aqui, de uma forma geral, desses itens assim. Nós vamos falar várias coisas, mas vamos falar de liderança, de planos e estratégias, de clientes, sociedade e outros públicos de interesse, pessoas, processos, tecnologia, inovação e gestão da informação e resultado. A gente vai falar de uma forma geral sobre isso, porque esses 8 itens é aquela bagagem que aquela pessoa está levando ali naquela pequena mochila para ele atravessar esse rio e chegar no alto daquela montanha. Essa é a liderança. A liderança, quanto mais ela tiver bagagem naquela mochila, mais vai estar preparada para atravessar isso aqui e chegar até lá. Então, o que este programa está fazendo com vocês? Está te dando ferramentas, está te dando bagagem para vocês poderem levar e dar essa continuidade, que é o que ele colocou no começo. Vocês
são responsáveis pelo futuro de vocês. Em qual montanha vocês querem chegar, é vocês que escolhem. Se querem chegar na montanha, é vocês que escolhem. Atravessar o rio, se querem, é vocês que escolhem. O que a gente está fazendo é dando algumas ferramentas, algumas coisas para vocês poderem continuar. Certo? Então, essa busca da excelência é muito interessante, porque a gente fala que a excelência é alguma coisa que a gente nunca alcança. Por que a gente nunca alcança? Ela é como se fosse um horizonte, né? Porque quando a gente chega mais perto, a gente vê um outro horizonte, né? É como uma escada. Quando eu subo um degrau, eu começo a enxergar outro patamar. E aí eu já vejo que tem mais coisas que eu preciso saber. A gente, às vezes, imagina assim, não, vai chegar um dia que eu vou voltar, botar minha cadeira de fio lá na calçada, e vou sentar lá e ficar tranquilo, coisa e tal. Gente, cada vez é mais difícil isso acontecer, porque a nossa vida é uma correria, e não melhora, não muda, não. Eu estou aqui com meus 62 anos, firme e forte, correndo do mesmo jeito, atrás do meu trabalho e tudo mais, entendeu? Então, assim, não vai mudar. E quanto mais a gente tem saúde, quanto mais a gente tem disposição, menos a gente quer aposentar, a gente quer continuar ativo, a gente quer continuar fazendo coisas. Né? Quem é criativo, quem é empreendedor, não quer parar. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Passa aí para nós. E aí, para a gente poder começar a falar sobre isso, né, a pergunta que eu vou fazer, e quero que vocês escrevam aí. O que você quer ser quando crescer? E aí eu vou falar assim, pergunte para a sua empresa. O que a sua empresa quer ser quando crescer? Essa pergunta é fundamental. A gente faz essa pergunta para a criança lá, quando ela é pequenininha, né? O que você quer ser quando crescer? E a empresa de vocês também ainda é uma criança. Eu sei que algumas aqui já têm um pouco mais de tempo, mas ainda dá para perguntar. O que ela quer ser quando crescer? Você, como líder, tem que ter essa clareza. A gente vai passar um filme para falar um pouquinho sobre isso. O que você quer ser quando crescer? O som. É que não entrou o som ainda. Quando a gente é pequeno, né, a gente pergunta para a criança pequena, a gente pergunta para ela, né, o que você quer ser quando crescer? Aí, chegar à lua. Vai começar? Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança,
conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? O que é que você quer ser quando crescer? Então, é a primeira coisa que eu vou colocar para vocês, porque essa é uma pergunta. E é a primeira, como ele disse, ela não é o fim de nada, ela é apenas o início, porque quando eu sei o que eu quero, quando eu sei aonde eu quero chegar, é tudo muito mais fácil. E é papel da liderança definir isso, a visão. Você pode ter quantos funcionários tiver, você pode ter o tamanho da empresa que tiver, mas a visão, quem define é o líder. Ele tem que ter clareza de onde ele quer chegar para ele poder passar para as outras pessoas ficarem envolvidas com aquela visão que ele tem. Vocês viram aquele dia que o Francis fez uma fala, falou da sua história, e ele tinha uma visão, ele sempre falava assim, paixão em servir, ele achava que isso era o importante, e ele bate nisso, ele fala disso, ele sempre está voltando nisso, porque para ele é muito claro. Então, para vocês, precisam também ter essa clareza. O que vocês querem e como que vocês vão empolgar as pessoas com essa visão. Sem empolgação do líder, a coisa não vai. Tem que ter clareza do que você quer e tem que fazer com que as pessoas entendam isso. Depois disso, tem que ter ação, porque só visão também não adianta. A gente só pensar, sonhar, e vocês já sonharam bastante, estão aí implementando o sonho de vocês, é preciso ter ação. E quando o consultor fala para vocês aqui, tem que fazer um plano de ação significa isso, colocar todas as ações com um prazo, com uma meta clara do que você quer e onde você vai chegar, que resultado que você espera. Então, isso a liderança tem que
fazer com que a equipe, com que as pessoas envolvidas façam. Né? E se você é o líder de você mesmo, então você tem que fazer isso para você. Né? Precisa fazer com que todos os dias você levante, firme na sua visão, firme nas ações que você tem que fazer para chegar até lá. Passa aí para nós. O próximo ponto que eu quero falar para vocês é que eu vou colocar para vocês aqui alguns posts que eu coloco no Instagram, que eu coloco no LinkedIn. Quem me segue lá vai encontrar esses posts lá. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que vocês percebam o seguinte: a gente tem que ter posicionamento. Posicionamento é aquilo que eu penso sobre determinada coisa, aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, o que é importante para mim. E, quando eu tenho esse posicionamento, eu coloco meus posts, eu falo sobre isso, eu tenho uma coerência. Então, eu sigo aqui alguns de vocês, alguns que entraram para me seguir, eu voltei a seguir, e eu percebo que, às vezes, há distanciamento entre o que se quer e o que se fala. Distanciamento entre ter uma clareza do posicionamento de vocês. Então, pensei em colocar dessa forma para vocês verem que eu atuo com a questão da liderança, da ajuda às pessoas e às organizações, e eu busco sempre trazer coisas que reforcem, que mostrem isso, porque eu sou uma longa história, como diz aqui, e vocês, cada um de vocês, também é uma história. Às vezes, algumas nem tão longas assim, né? Outros um pouco também já têm um tempo de história, mas quero que vocês anotem aí. Vocês já escreveram a história de vocês? Em algum momento você parou para escrever o que é que você fez? Vocês lembram que aqui, aquele dia, o Francis veio e contou a história dele? Mas será que é só a história do Francis que é uma história inspiradora, energizadora? Não. A história de todo mundo é interessante. E, quando você vende o seu serviço, o seu produto, ele tem que estar envolto nessa história. Você tem que vender o produto com uma história. O que ele colocou do pipoqueiro, tem uma história ali. Tem uma história, uma pessoa que está 45 anos vendendo pipoca, ele tem 1000 histórias para contar. Né? Então, eu tenho uma história, eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, né? E eu era monitora de datilografia. Vocês já ouviram falar em máquina de datilografia? Eu era monitora de datilografia. Então, eu precisava, né? Meus pais não tinham como sustentar meus estudos, então eu era monitora. E ali eu fui na Escola Técnica Federal, que eu estudava. Depois eu fiz vestibular para administração de empresa, passei com 17 anos. Mas um dia, já com 18 anos, eu estava sentado no banco da Universidade Federal, chegou alguém e pediu licença para pregar um cartaz na parede. E aí eu fiquei curiosa com aquele cartaz. O cartaz dizia assim: estamos selecionando pessoas para serem programadores COBOL. E eu sabia que aquilo se referia a computador, mas eu não tinha muita noção do que era um computador. Gente, era 1978, TV a cores, a gente tinha uns 3 a 4 anos. Então, o computador não estava na nossa vida, a gente não tinha nenhuma relação com o computador. Eu sabia que existia, sabia que os bancos processavam algumas coisas, mas não tinha noção. E eu perguntei para ele, falei assim, mas como que a gente faz para aprender esse negócio de programador, né, de ser programador COBOL? Aí ele falou assim, não, aqui é o seguinte, é um concurso, você vai entrar, vai fazer o concurso, e nós vamos ensinar você a fazer. Eu falei, não, então eu quero isso, quero ser programador COBOL. Né? Já na minha cabeça, eu tomei aquela decisão, que é outro ponto importante da liderança, gente, tomar decisão. A decisão pode até ser errada, às vezes a gente toma uma decisão errada, e a gente tem que voltar atrás. Mas, quanto mais tarde, mais cedo você tomar a decisão, mesmo que ela seja errada, mais cedo você vai poder consertar ela. Agora, se você ficar empurrando com a barriga e não tomar a decisão, é a pior coisa que pode ter. Então, eu, na minha vida, sempre fui decidida. Eu já decidi ali que ia ser programadora COBOL, falei, já vou estudar para esse negócio, vou passar nesse concurso. E aí,
fiz realmente o concurso, e na época eu fiz vários concursos. Eu passei num concurso do INSS. Minha família ficou animada, né? Vai para o INSS. E eu escolhi para esse negócio aí. Eu tive que trancar minha faculdade, eu tive que ir para Campo Grande, ficar 6 meses lá fazendo o curso. Depois nós éramos mais de 300. Quando foi fazendo a peneira, nós ficamos em 12. 11 homens e só eu de mulher. Quando meu pai soube que eu ia para Campo Grande, 11 homens, só eu de mulher, naquela época, né, já não gostou do negócio. Não, mas eu vou, e fui. Foi a melhor decisão da minha vida, porque ali mudou minha vida totalmente, né? Lá, um dos professores do curso comecei a namorar, que é meu marido, que está lá no fundo, há 42 anos, estou casada com ele. Então, você vê quanto que mudou minha vida essa decisão. Voltei para cá, para Cuiabá, porque, na verdade, a gente veio montar. Em 78 teve a separação, né, divisão do Estado. E nós fomos estudar lá para vir montar a empresa de processamento de dados do Estado aqui em Mato Grosso. E aí ele já veio junto comigo também, já foi trabalhar. Enfim, nós participamos daquele momento importante da criação, né, do novo Estado de Mato Grosso. E ali eu fiquei por 14 anos, coisa e tal. Mas eu tinha clareza do meu propósito, gente. Eu tinha determinação e tinha clareza do propósito. Eu sabia que eu queria ser uma fonte de ajuda para pessoas e organizações. Isso eu sempre soube. E aí eu pensava assim, do jeito que eu for trabalhar, eu vou fazer isso. Então, depois de 14 anos que eu estava ali, eu percebi que com aqueles computadores eu não estava conseguindo ajudar muita coisa, porque a gente estava, na verdade, pegando as coisas que estavam erradas, fazendo tudo processado rapidinho, entregando de volta, mas não era aquilo que eu achava que devia fazer. Eu achava que devia mexer nos processos, nas pessoas. Enfim, eu formei administração, fui para a área que a gente chamava de organização e método, trabalhar com processos, né? E, depois disso, fui embora para lá. A gente recebeu uma proposta de ir embora para Aracaju, fomos para Aracaju, Salvador. E, de lá, eu depois deixei de uma vez a empresa e montei a minha empresa de consultoria. Então, em 1995, eu joguei o contra-cheque fora e resolvi. Então, eu larguei um concurso, depois larguei uma empresa onde eu ganhava muito bem para ser consultora, porque eu achava que era assim que eu ia ajudar as pessoas. Então, foi a outra grande decisão na minha vida, fazer isso. Então, eu sou como vocês, eu também fiz isso que vocês estão fazendo. Eu consegui também entender o que eu queria, sair da luta e ir atrás do que eu precisava. Estudei muito, fiz pós-graduação, fiz mestrado, enfim, eu sou essa longa história e eu gosto dessa hashtag que eu coloco aqui, que é ajuda genuína. Então, sempre eu coloco nos meus posts ajuda genuína. Porque ajuda genuína é você ajudar uma pessoa a efetivamente sair de onde ela está, dar um passo. Eu diria assim, se uma pessoa está tentando se suicidar, e você simplesmente, ela se joga na água, e você vai lá e tira ela, você não ajudou genuinamente ainda, porque ela pode querer voltar. Ajudar genuinamente é você conseguir fazer com que ela não queira mais fazer aquilo e mude a vida dela para frente. E é isso que eu entendo que as consultorias, mentorias precisam fazer. Fazer as pessoas subirem um degrau de tal forma que ela não volte mais. Então, precisa fazer isso. Vamos lá? O que te faz levantar todos os dias? Essa pergunta que nós nem combinamos, né? Mas, olha só, eu vou pedir para vocês, eu poderia passar uma aula inteirinha só falando sobre isso aqui, né? Ikigai. Ikigai é um termo em japonês, mas eu vou pedir para vocês entrarem no Google e assistir os vídeos. Tem um monte de vídeos sobre Ikigai. Coloca lá, Ikigai, vai aparecer um monte de vídeo. Mas o importante aqui é o que você ama fazer. O que você ama fazer? E essa pergunta é muito importante. A segunda pergunta, em que você é bom? Aquilo que você é bom em fazer. As pessoas falam para você, fulano, mas você é bom nisso. Pelo que você pode ser pago, aquilo que te pagam para fazer. E o que o mundo realmente precisa. Então, essas 4 perguntas, um vilarejo lá no Japão, eles descobriram que os idosos eram diferentes dos outros lugares. Eles eram felizes, eles tinham muita animação e tudo mais, e foram descobrir que eles tinham esse Ikigai. Então, quando a gente consegue juntar
paixão, missão, vocação e profissão, tudo num pacote só, você consegue chegar nesse Ikigai. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir fazer isso, não quer dizer que a gente vai ficar o tempo todo neste lugar. Em alguns momentos da vida, você está fazendo o que você ama, mas, de repente, você não está sendo pago por aquilo. Né? Em outros momentos da vida, você está sendo pago por alguma coisa que você não é tão bom. Né? Então, mas a gente tem que buscar isso. Então, o Ikigai fala que a gente precisa buscar sempre, fazer o que ama, ser pago por isso, né? Ainda você saber que você é bom, né? Fazendo isso, e ainda é alguma coisa que o mundo precisa. Então, eu às vezes, na minha vida, eu amo ajudar as pessoas, eu também sou boa nisso, principalmente na parte de gestão, organização, que é onde eu trabalho, e fui pago para fazer isso na minha profissão, e ainda o mundo precisa de pessoas que ajudem a organizar e fazer gestão. Então, em determinados momentos da minha vida, eu me sentia nesse lugar aí. Mas, em alguns momentos, você também não está, porque você sai dessa. Mas a questão é você buscar esse centro. Então, é uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, é assistir esses vídeos sobre o Ikigai, e aí vocês perguntarem para vocês assim: o que te faz levantar todos os dias de manhã? Mas não é levantar aborrecido, chutando a cadeira, xingando o cachorro. Né? Faz levantar bem todos os dias, falar, estou indo à luta porque é isso que eu quero, estou lutando pelas coisas que eu acredito. Né? Isso que é importante. Passa aí para nós. A outra coisa que eu quero falar para vocês é isso. Você é o herói ou o vilão do seu negócio? Quem falou aí que acha que é o vilão? Nós somos vilão do nosso negócio muitas vezes. Sim. Nós somos vilão quando a gente vai lá. A gente é vilão quando a gente vai lá no caixa, pega o dinheiro que era para comprar a mercadoria e gasta ele. A gente é vilão quando a gente está nervoso, vai lá e trata mal o cliente. A gente é vilão quando a gente, né, não faz uma parceria que seria importante para o nosso negócio. Enfim, muitas vezes nós somos vilão do nosso negócio. Mas nós temos que entender que a gente precisa ser o protagonista do nosso negócio. A palavra é protagonista, né? Quando a gente tem uma novela e tem aquele que é o herói, o cara que é o bom lá na novela, a gente tem que ser esse cara. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Quando vocês vão em algum lugar e alguém pergunta qual é a sua profissão, ou qual é a sua atividade, o que é que você faz, vocês colocam que vocês são empresários, sim ou não? Eu encontro muitas pessoas com vergonha de dizer que é empresário. Não é vergonha exatamente, mas é assim, não se sente um empresário, entendeu? Então, não, eu sou formada em letras, então eu coloco que sou formada em letras. Né? Nunca trabalhou com letras, mas eu coloco isso, porque, cara, você é o protagonista do seu negócio, você é o empreendedor. Então, você faz o que na sua vida? Eu sou o empreendedor. Então, se sentir esse cara. Precisa se sentir a pessoa que realmente é dona do negócio. Né? O homem ou a mulher que fez aquilo acontecer. Então, precisa fazer isso. Passa aí para nós. Outra coisa, né, eu coloquei a tela, onde você está, né, começa onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. E aí coloquei até aquela outra hashtag, lidere para o mundo, que é uma outra hashtag que eu utilizo, que é o lidere para o mundo. Até tem um podcast também sobre isso, que eu falo da importância dos líderes entenderem que o que eles não fazem para eles somente, não fazem somente para a equipe deles, não fazem somente para o patrão deles, eles fazem para a sociedade. Tudo o que existe neste mundo foi feito, a não ser que foi Deus que fez, o universo, seja lá no que você acredite, que é da natureza, que foi construído, foi feito
pelos seres humanos, e a maior parte foi feito por organizações. Não é? As organizações fazem avião, fazem televisão, fazem celular, fazem uma construção. Então, as empresas, sejam elas públicas, privadas ou de terceiro setor, elas constroem. Então, o líder, ele precisa liderar para o mundo. Ele, quando ele está treinando uma pessoa, ele está treinando para ela fazer um trabalho bom na empresa dele, mas ele também está treinando aquela pessoa para trabalhar em outros lugares. Ela vai ser uma boa pessoa se ela aprender valores bons lá, vai ser uma boa pessoa em outro lugar também, né? Então, é importante a gente pensar isso, que o líder lidera para o mundo. Então, tome decisão, a gente já falou. Eu vou falar sobre algumas competências. Tem atitude. Então, eu tomei uma decisão, mas tem que ter uma atitude. Tomar atitude de definir o que é preciso, enfrentar as coisas, não ficar lá igual um caramujo dentro da casca, uma lesma dentro da sua casquinha, né? Não ficar fugindo das coisas que você precisa enfrentar. Eu estou aqui porque tem um cliente ali e ele está bravo, eu não sei o que fazer com ele. Tome uma atitude, meu filho, vai lá, converse com ele, tente resolver, faz alguma coisa, mas você não pode ficar escondido, não é? Então, tem que fazer isso. E eu faço muita mentoria, né? E, nas mentorias, algumas coisas, as lideranças sempre vêm e pedem que eles querem desenvolver, porque, na mentoria de competência, as lideranças vêm para desenvolver competências. Então, uma delas é empatia. É incrível, né? Mas assim, a empatia é se colocar no lugar do outro. Não é bem se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue viver a dor do outro, né? Mas eu entender que ele tem uma dor e que eu posso, de alguma forma, ou ajudar, ou pelo menos ser solidário a ele, que ele tem essa dificuldade. Então, essa empatia faz com que eu seja gentil e respeitoso com as pessoas. E, quando eu digo pessoas, eu estou falando dos funcionários, eu estou falando do cliente, eu estou falando do fornecedor, eu estou falando de todo mundo com quem me envolvo, né? Então, a empatia é fundamental. Desenvolva a empatia. Então, anotem aí. Você percebe que tem empatia? Você precisa desenvolver essa competência? Como que eu posso fazer para desenvolver empatia? O que uma pessoa que tem um jeito mais empático de se comunicar faz, que eu gostaria de fazer também? Preste atenção. Quem é a pessoa que você tem como referência de ser uma pessoa bastante empática? Olhe para ela, veja o que ela faz, como ela faz, de que jeito que ela age. Porque você pode olhar e ver, espera aí, mas isso aqui eu não faço, eu vou começar a fazer. Né? Isso, às vezes, a gente chama de modelar, né? Olhar uma pessoa e tomar como modelo e ir percebendo coisas que podem ser feitas ali. A outra coisa que eu digo para vocês, que vocês precisam fazer, é busque a paz financeira. Eu gosto dessa palavra, paz financeira. A paz financeira significa que você não está endividado até acima do seu cabelo, que você não tem mais nem como fazer mais nada, né? Que você não está correndo dos devedores, escondendo pelas esquinas, por aí, enfim, né? Ter aquela paz de chegar no seu trabalho e saber, não, eu tenho dívidas, tudo bem, mas ela está negociada, ou eu tenho como negociar, vou vender o suficiente para pagar, eu sei, eu tenho conhecimento da dívida, não é alguma coisa que eu não quero nem olhar, né? Eu nem olho, porque eu não quero nem saber como é que é, deixa para lá. Não adianta, ela vai voltar para você, né? Não adianta você não olhar. Você tem que olhar para ela, tem que saber exatamente quanto é, tem que saber quanto que você vai ter que trabalhar para pagar essa dívida, para você ficar em paz. Né? É isso que precisa ter, paz. Paz para poder trabalhar, né, gente? Porque tem gente que não consegue trabalhar, porque é tanta coisa na cabeça, pensando no que tem que pagar e tudo mais, que não consegue nem fazer mais nada. Então, coloque isso no papel, faça um plano, gente. O que eu vou fazer? Pode ser que eu leve 2 anos para acertar, mas se eu fizer, for firme, determinado, eu vou conseguir. E, por fim, uma coisa que muita gente me pede: gerencie seu tempo.
As pessoas não sabem gerenciar o tempo. Na verdade, gente, ninguém gerencia o tempo, né? Nós gerenciamos as atividades para caber no tempo, porque o tempo só tem 24 horas, não tem negociação. Não tem, ninguém consegue aumentar esse tempo. Então, é gerenciar o tempo. Passa aí para nós, que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. O gerenciamento do tempo, e aí eu vou mandar para vocês uma planilha de gerenciamento do tempo. Primeira coisa, anote aí, o que vocês precisam fazer para gerenciar o tempo? Precisam listar as atividades que vocês fazem. Pegue durante uma semana, 10 dias, melhor 15 dias, tá? Melhor 15 dias, mas não conseguir 15 dias, pelo menos uma semana. Anote tudo que vocês fazem. Levantei, daí fui tomar café da manhã, daí fui passear com o cachorro, daí fui para a minha empresa, daí eu falei com o cliente, daí eu produzi. Põe tudo. De preferência, na frente, coloque o tempo que você levou para fazer cada coisa. Vai anotando, sem nenhum tipo de crítica. Anote. Depois, você vai fazer uma avaliação de tudo isso. Então, põe lá na sua planilhinha lá. Dia tal, põe todas as atividades, com numeradinho assim. Na outra, você vai de novo, coisa e tal. Para você fazer uma avaliação. Por quê? Isso aqui é um vidro, né? E a gente tem lá uma quantidade de pedras. A gente tem pedras grandes, pedras pequenas e cascalho, tipo areia. Então, isso numa apresentação mostrou que tudo cabia dentro daquele vidro. Aí o apresentador tirou tudo de dentro do vidro, né? Mostrou que não estava dentro do vidro. Falou para as pessoas assim, quero ver se vocês conseguem colocar de novo essas pedras, com essas pedras pequenas e esse cascalho aqui dentro. A maioria das pessoas tentava fazer o seguinte, coloca o cascalho, depois coloca as pedras pequenas e depois, no final, coloca as pedras grandes. Aí não cabe. Não cabe, não cabe. Aí ele falava, não, você tem que fazer o seguinte, ó. Você coloca primeiro as pedras grandes, depois você coloca as pedras pequenas, elas vão encaixando no buraco das grandes, depois você joga o cascalho, sacode bem o vidro, que o cascalho entra no meio das pedras, vai caber tudo. Só para dizer que primeiro você tem que cuidar das pedras grandes. Pedras grandes significa o quê? Boa, dívidas. A paz financeira que ele está procurando. Não, olha só. Não, a dívida... Não, mas dívida tudo bem, porque ela é uma prioridade. A palavra é prioridade, certo? Então, vocês são... Pega as pedras grandes, não adianta pegar a pedra grande e tacar na cabeça do cobrador. Não, você pega as pedras grandes primeiro, coloca, que são as prioridades. Depois você coloca as pedras pequenas, que são as segundas prioridades, e depois você coloca o cascalho. O problema é que a gente passa a maior parte do dia envolto no cascalho e deixa a pedra grande para lá. E a pedra grande, ela vai ficando, e como ela é grande, quando ela vem com tudo. Então, gerenciamento do tempo depende de prioridade. Tá? A gestão do tempo depende de prioridade, é isso. Então, essa planilha que eu vou mandar para vocês, vocês vão pegar, colocar todas essas atividades que vocês fizeram. Então, vocês vão pegar as atividades, lógico, se elas se repetem em vários dias, você daí vai pegar uma vez, e você vai dividir nesses quadrantes aqui, ó. São 4 quadrantes que eu vou mandar lá. O quadrante 1 é assim, ó. Ela é urgente e importante. Se ela é urgente e importante, você precisa fazer agora. Não tem como você mandar para depois. É tipo crise. Tem uma crise, eu tenho que resolver agora. Ah, eu estou com um cliente que recebeu um produto errado e chegou aqui reclamando. Não tem como deixar para depois. Ela é urgente e importante, eu tenho que resolver agora. Então, tudo que for urgente e importante fica no quadrante 1.
O quadrante 2, ele é não urgente, mas é importante. Então, o quadrante 2 são ações planejadas. Aquilo que você planejou, aquilo que estava na agenda. Quem usa agenda aqui? Quem usa agenda aí? Levanta a mão. Gente, usar agenda é fundamental. Aprenda a usar a agenda. Todos os dias, você tem que olhar a sua agenda, saber tudo que você tem para fazer aquilo que está escrito lá, anotar outras coisas que você vai, durante o dia, ainda aparecendo. No final do dia, você tem que olhar o que você fez, verificar o que não foi feito, jogar para o dia seguinte, cortar alguma coisa que, de repente, não vai precisar mais fazer, e, no dia seguinte, você amanhecer sabendo o que você tem que fazer. Agora, você amanhece o dia sem saber o que você precisa fazer, pensando assim, peraí, eu vou para cá, não, eu vou para lá, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer... Não, não dá. Não dá, você tem que ser organizado. Se você não tiver organização, não vai ter gerenciamento do tempo. Então, tudo que está naquele quadrante 2 é provavelmente o que deve estar na sua agenda. É um treinamento que já foi marcado, é uma consultoria que já foi marcada, é um cliente que eu vou atender, que eu já sabia que eu ia atender. Então, são coisas que são planejadas. Elas são fáceis. Então, o que você tem que fazer? Quanto mais você conseguir passar coisas para esse quadrante 2, mais vocês vão estar gerenciando o tempo. Lógico que sempre vai ter uma crise, sempre vai ter uma coisa fora, lógico. Mas, quanto mais planejado você tem, menos essas crises vão impactar. Aí tem o quadrante 3, que eles são urgentes, mas não importantes. Isso aqui toma seu tempo. Porque é alguma coisa que acontece naquele momento, nem é importante, é interrupção do seu trabalho, são interações gerais que alguém, sei lá, um vizinho veio aqui falar com você vai ter que conversar, mesmo que seja para pedir para ele ir embora, mas você vai parar o seu trabalho. Né? É uma pessoa que liga e você não era uma coisa importante, mas vai ter que conversar com ela, vai. Aquilo toma seu tempo. Então, o quadrante 3 são coisas que você tem que começar a identificar o seguinte: quem são as pessoas que mais tomam seu tempo? Você precisa identificar isso, claramente. E precisa conversar com essa pessoa, não sei que tipo de pessoa se é uma pessoa fácil de conversar, se não é, mas você vai encontrar estratégia melhor para você conversar com ela. Porque ela está tomando seu tempo, está roubando uma coisa preciosa que ninguém pode dar assim à toa, não, gente. Tempo é coisa importante. Aí vem o vizinho lá conversar, não sei o que lá, aí você fica um tempão. Aí vem um te chama para tomar um cafezinho, você vai lá, fica lá tomando aquele cafezinho um tempão. Não dá, esse é o tempo. O que você está fazendo com ele? Então, esse quadrante aqui, você tem ainda como negociar, tá? Procurar entender. O quadrante 4 é aquilo que é não urgente e nem importante. Então, interagir com o celular, por exemplo. Vamos dizer o seguinte, vocês vão postar as coisas da sua empresa, né? Então, você beleza, vou pegar o celular, vou postar. Aí tem uma mensagem da fulana, aí você entra naquela mensagem. Aí você responde para ela. Aí, quando termina aquela mensagem, já tem uma outra aqui. Espera aí, vou responder isso aqui. Espera aí, vou olhar aqui no Facebook, tem um negócio. Bom, já passou 1 hora e eu ainda não postei nada, porque eu estou só aqui no meio daquelas mensagens aqui. Acontece isso com vocês? Engraçado, né? Engraçado, pensei que não acontecia, não. Na sexta-feira, né? Todo mundo lá sextou, né? Então, pois é. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aí entra a agenda novamente. A postagem da sua empresa tem que estar na agenda. Se você faz toda semana, se você faz todo dia, não sei como tem que estar na agenda. Então, se é todo dia, todos os dias, de 10 às 10h30, ou de 10 às 11, que eu não sei quanto tempo você leva, fazer as postagens da empresa. Está lá na agenda. E, naquele horário, você vai lá fazer. Bom, o que acontece? Você vai fazer a postagem. Você não vai olhar nada, você não vai passear em lugar nenhum, você vai entrar lá e fazer a postagem. Porque estava na sua agenda que você ia fazer. Aliás, postagem é uma coisa que tem que ter uma agenda dela até. Né? Tudo para você saber quais dias você posta o quê e tudo mais. Mas não pode você se perder nesse caminho aí.
porque isso é cascalho. Então, interagir no celular é uma das coisas que mais tira o nosso tempo, e ele é não urgente e não importante. Né? Assistir TV, cafezinho, questões que são extra-trabalho, assistir vídeo no celular. Gente, pelo amor de Deus, não abra um vídeo. Aí você abre um vídeo, daí você começa a rir, daí você não sei o quê, daí você resolve mandar aquele vídeo não sei para quem, e ali já foi seu tempo, passou. Pelo amor de Deus, não dá. Isso aí é feito para tirar o seu tempo, é uma armadilha, e você cai. O tempo todo você cai, você sabe que é uma armadilha. É igual assim, eu estou vendo a casca de banana, eu sei que eu vou escorregar, pisa nela e escorrega, sabendo que ia cair. Então, se você sabe disso, por que você faz? Isso chama-se sabotagem. O nosso cérebro, ele fica o tempo todo tentando nos sabotar. Porque o cérebro, ele quer assim, aquelas coisas fáceis, ele quer aquelas coisas mais tranquilas, ele não quer muito atropelo para ele, não. Ele quer aquilo que é tranquilo. E ele fica te sabotando. Sabe aquele desenho animado, assim, que parece um anjinho de um lado assim e um demoninho do outro? Aí, né, o demoninho fala, fica aí no celular, muito melhor, olha só. Vai assistir aquela série. Você está gostando daquela série? Vai lá, assiste lá. Aí vem, vem o anjinho, não faz isso, olha, você precisa trabalhar, você tem coisas para fazer, você não pode fazer isso. Vem o demoninho e fala, não, que isso, você merece, você já trabalhou muito ontem, hoje você merece. Esse negócio de você merece que inventaram, gente, é a pior coisa. Por que você merece? Você merece ter uma boa empresa, você merece ter um bom trabalho, você merece ter resultados, você merece ter dinheiro para tirar férias em algum momento da sua vida e ir para a praia. Tá bom, mas agora esse merece todo dia, vou comer esse doce porque eu mereço, vou fazer isso porque eu mereço. Enfim, este quadrante, gente, risca ele, mas não risca de uma vez, tá? Porque todo mundo tem também lazer, né? Tem que fazer tudo certinho para ter o tempo do lazer. Na sua agenda, você tem que deixar um espaço para isso também, né? Espaço para passear com o filho, espaço para namorar, espaço para tomar cerveja lá com os amigos, tudo bem. O que não pode é que isso atrapalhe o andamento, o rendimento do trabalho de vocês. Feito? Então, eu vou mandar essa planilha para vocês daí pegarem essas atividades que vocês relacionaram e colocar lá nos quadrantes, Q1, Q2, Q3, Q4. Que aí vocês vão ver aonde que está a maioria dessas atividades de vocês, ok? Mas não mintam para vocês, porque não vai resolver nada vocês mentindo para vocês. Eu não vou estar lá, eu não vou olhar, é para vocês mesmo. Então, mentir para vocês é a pior coisa que pode fazer. Então, aqui, o que você, e somente você, pode fazer, e que, se for bem feito, fará uma grande diferença para a realização dos seus objetivos. É nisso que você tem que focar o seu tempo. Mudei para nós? Liderança não é sobre poder, tá? É sobre influência. Que não sei por que ele está desse jeito aqui. Lá está bonitinho, mas aqui ele está saindo assim. Mas liderança não é sobre poder, é sobre influência. Então, influência. Quanto mais você conseguir influenciar as pessoas, né, mais você está demonstrando sua liderança. Quando você tem que mandar, gritar, xingar para poder acontecer, é sinal de que você não está podendo, viu? Porque quando você tem poder mesmo, ao falar, ao mostrar que aquilo é importante, as pessoas vão fazer, porque você tem influência sobre ela. Aí eu vou passar um pequeno vídeo aqui sobre algumas competências de liderança, né? Algumas outras para vocês poderem lembrar aí. É um vídeo do Sebrae até, que é uma boa fonte para vocês, viu? Sebrae é sempre uma boa fonte. Embarcar na aventura de ter o próprio negócio é uma viagem meio turbulenta. Sem atitudes empreendedoras, sua empresa pode ir por água abaixo logo no início da viagem. Para ninguém ficar a ver navios, dá uma olhada nessas dicas que o Sebrae tem para você. Primeiro de tudo, saia do lugar. Um empreendedor não fica parado no ponto esperando que as chances apareçam. Ele cria suas oportunidades. Sem iniciativa, não se cresce, e todo empresário quer ir mais longe. E você acha que ele desiste logo no primeiro obstáculo que aparece? Claro que não. Tem persistência e contorna a situação.
Ele muda sua direção e dá o máximo de si para atingir seus objetivos. O empresário sabe correr riscos antes de se lançar em um novo desafio. Analisa a situação, calcula as possibilidades de acerto e enfrenta só o que acredita que vai ter sucesso. Nada de parar no meio do caminho, hein? A gente sempre pode melhorar. É muito importante cumprir prazos e surpreender seus clientes com produtos de qualidade. Isso se chama comprometimento. O empresário sabe que precisa agradar seu cliente e vai fazer de tudo para manter essa relação. E se você pensa que comprometimento é só isso, está enganado. Tem que ter sacrifício pessoal, chamar as responsabilidades para si e colaborar com os funcionários. Ser protagonista. Afinal, o negócio tem que andar como o dono deseja. Um empreendedor se envolve pessoalmente em todas as questões, inclusive avaliando o mercado e procurando novos serviços ou produtos. O empresário precisa estar informado. E quando o empreendedor não dá conta de resolver algum problema, ele vai atrás de quem entende do assunto. Orientação de um especialista é sempre um bom negócio. O empresário sabe que precisa seguir um caminho seguro, com objetivos claros. Isso ajuda na hora de mensurar e avaliar os resultados. Afinal, gerenciar é monitorar. Para facilitar na organização, nada melhor que realizar tarefas por etapas, porque desse jeito dá para se ajustar às mudanças dos ventos do mercado e dos indicadores financeiros. Um empresário não faz viagem sozinho. Assim, não se vai a lugar algum. É importante conquistar pessoas que possam apoiar a empresa. E o mais importante, o empresário de sucesso acredita em si mesmo. É otimista, determinado e sabe aonde quer chegar. Confie no seu taco. Você sabe o que fazer. Então comece a se preparar e seja um vencedor. O Sebrae tem muitas outras dicas para quem quer começar bem. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô? Então, tem vários cursos no Sebrae, e são importantes para a gente fazer. Quando tiver tempo e vocês já tiverem esse melhor conhecimento aqui, é muito importante. Mas tem uma coisa ali que eu quero chamar a atenção, que ele falou assim, piloto automático. Né? Sabe o que é piloto automático? Né? O avião está indo e ele liga aquele piloto automático, o piloto fica tranquilo porque o avião está indo de boa. E nós temos essa coisa de entrar no piloto automático. Né? Por nada, a gente, de repente, não está mais prestando atenção no que a gente está fazendo. Vai fazendo no piloto automático. Né? Vai fazendo, repetindo, repetindo. Isso não é bom. A gente tem que estar prestando atenção. A gente tem que estar presente naquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, atender um cliente no piloto automático. Não é legal. O cliente vai perceber isso. Né? Então, o cliente quer sentir sendo atendido de uma forma individualizada, perceber que você está ali, prestando atenção no que ele está falando. E, às vezes, a gente na cabeça está voando e a gente não está prestando atenção. Em cada coisa, a gente tem que estar presente, tem que estar fazendo aquilo. Né? E o celular é outro foco de tirar isso da gente do lugar. A gente começa a ficar no piloto automático e, quando a gente vê, o cliente está ali, você está aqui olhando o celular, o cliente está lá. Gente, isso o cliente percebe, mas muito, mas muito. Né? Então, preste atenção se vocês não estão ficando muito tempo no piloto automático. Passa aí para nós. A gente vai falar agora sobre planos e estratégias e planos. Vocês lembram que, naquele primeiro dia que eu vim aqui, eu entreguei para vocês um negócio chamado modelo de negócio. Né? E, nesse modelo de negócio, eu falava assim, a gente tem os clientes, e a gente tem um relacionamento com os clientes, como que a gente faz esse relacionamento, quais os canais que a gente utiliza, né? Quais as ofertas de valor, quer dizer, quais são os produtos e serviços que vocês oferecem. Depois, aqui, quais são as atividades-chave que eu tenho na minha organização, quais são os meus recursos e os meus parceiros, de onde vêm meus insumos. Né? Aqui embaixo eu tenho a estrutura de custo e aqui eu tenho o fluxo de receita. Esse documento, essa paginazinha aí, ele coloca todas as informações fundamentais da sua empresa. Não pensamento estratégico aqui que eu quero falar, é que é isso aqui pensado no futuro. Então, ou seja, segmento de clientes. Quais são os segmentos de clientes que eu tenho hoje? Quanto que eu vendo para cada um deles? O quanto eu quero vender?
né? Até eu estava aqui, antes de começar, estava conversando sobre o fogão, né? Aí estava falando, porque eu estava ouvindo eles dizer, porque eu vendi tantos fogões, porque agora eu estou vendendo não sei quantos fogões. Bom, enfim, se eu tenho esses segmentos aqui, eu estou vendendo X para cada um, quanto que eu quero vender ano que vem? 2022, eu quero terminar o ano vendendo quanto? Para quais clientes? Para poder vender mais, o que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ter que ter novos segmentos de clientes? Será que eu vou ter que ter forma de relacionamento diferenciada? Será que eu vou ter que ter algum canal que eu não estou utilizando? Será que eu vou ter que ter algum tipo de produto ou serviço novo? Então, pensamento estratégico é você olhar para o seu negócio e pensar o que você pode fazer de diferente, né? Então, olhe para esse modelo de negócio pensando em 2022. Pense primeiro em 2021. O que você fez até o final, quanto que você vendeu, quanto que você ganhou, quanto que você recebeu entre receita e despesa, qual foi o lucro. Enfim, pense tudo isso e projete isso para 2022. Bom, em 2022 eu quero ter X de lucro, vamos dizer. Para eu ter X de lucro, eu vou ter quanto? Eu preciso ter quanto de receita e eu preciso ter quanto de despesa para poder ter um valor ali que seja um resultado para mim. Para fazer isso, eu vou precisar ter o quê? Aumentar cliente? Aumentar valor do produto? Vender mais? O que eu preciso fazer? Então, esse pensamento tem que ser feito ainda em 2021. Você tem que reunir com quem possa te ajudar, seja seu marido, sua esposa, seu irmão, seu cunhado, sei lá quem, que possa te dar alguma ideia, ou você sozinho, se no caso é só você mesmo, e pensar assim, 2022 eu quero ter X. Bom, se eu quero ter X no ano, eu vou dividir isso por 12. E quanto que eu quero ter mês a mês? Espera aí, mas eu vendo mais nos primeiros meses do que no segundo. Então tá bom. Então a maior parte eu vou colocar aqui, a outra parte aqui. Se você tem um comparativo de 2021 mês a mês, melhor ainda, porque você olha no mês de abril de 2021 e projeta o mês de abril de 2022. Você começa a ter esse comparativo. Isso é pensamento estratégico, é você pegar aquele pensamento que é, primeiro, muito só no espaço, né? Eu quero ganhar X, e realmente colocar valores nele. Então, assim, comece com um sonho, termine com uma meta. Tem que ter meta, gente. Sem meta não tem resultado. Não tem resultado. Se eu não tenho uma meta, qualquer coisa que eu atingir para mim está bom. Não está bom, eu preciso ter uma meta e saber que eu atingi essa meta. A hora que eu atingir essa meta, eu tenho que comemorar. Comemorar, gente, eu atingi a meta, eu ultrapassei a meta, isso é muito bom. Agora, se eu não tenho meta, eu vou vendendo, não sei direito se eu atingi meta, se não atingi, se eu estou ganhando, se estou perdendo. Gente, não é assim que funciona. Vocês estão dizendo, se vocês são empreendedores e são líderes empreendedores, tem que ter essa clareza da meta. E tem mais. Se alguém perguntar, se em algum momento você tem que ter certeza para dizer. Minha meta é X. Quando você fatura? Em 2021 faturei tanto, mas em 2022 vou faturar X. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Passa aí para nós. Ok? Clientes. Aqui eu coloquei essa frase aqui. Você vai realizar todos os seus sonhos se ajudar muitas pessoas a realizar os sonhos dela. Né? Nós estamos realizando o sonho de alguém, sempre que nós estamos fazendo um produto ou um serviço. Porque se tem pessoas que querem o nosso produto, é porque elas têm alguma necessidade com relação a isso. Então, é muito mais interessante a gente pensar assim, que nós estamos realizando o nosso sonho, mas estamos ajudando a realizar o sonho de alguém. Né? A Rose está aqui, trabalha numa empresa, ela é diretora de carros, né, da parte de veículos de 4 rodas. Então, ela, quando vende um carro, ela está realizando o sonho de alguém ter um carro. Já dá para imaginar essa pessoa recebendo esse carro e ficando feliz. Não, tem alguém aqui que vende lingerie. Beleza, então, lingerie é o sonho de alguém. Ela quer colocar uma lingerie bonita para agradar uma pessoa que ela ama. Isso é um sonho, isso é uma coisa boa. Então, tudo que vocês fazem é
para realizar o sonho de alguém. É muito melhor pensar assim. Então, o cliente é a razão de existir do nosso negócio. Não vou falar muito sobre clientes, vocês têm aí um momento mais específico para falar de clientes. Mas eu quero falar daquele último itemzinho lá, que chama-se jornada do cliente. Então, anotem aí. Qual é a jornada do seu cliente? Que a jornada do cliente é, desde o momento que ele fica sabendo que sua empresa existe, seja por um post na internet, seja porque alguém falou disso, seja porque ele entrou em algum lugar lá e viu um cartaz da sua empresa, não sei, mas ele entendeu que sua empresa existe. Esse é o primeiro passo da jornada do cliente. E depois, como que ele faz para entrar em contato com a sua empresa? O que ele faz? Ele vai por telefone, ele vem pessoalmente, ele entra na internet e digita alguma coisa lá, não sei. Quando ele chega na sua empresa, como que ele é atendido? O que é feito para ele? De que forma que esse atendimento acontece? Como que ele paga? Ele pode pagar por cartão, ele pode pagar... E como que depois você fica sabendo se ele ficou satisfeito com o atendimento ou não? Como que ele... Será que ele volta? O que ele faz para poder voltar? Então, essa é a jornada do cliente, é o caminho que seu cliente faz para comprar da sua empresa e depois ainda voltar para a sua empresa novamente. Essa é a jornada. Então, desenhem a jornada do cliente de vocês, para vocês entenderem e se colocarem no lugar desse cliente. Próximo. Sociedade e outros públicos. Liderança é também um papel social. Liderança é um papel social. Todo líder tem responsabilidade para com a sociedade. E ele tem que estar atento na consciência que a sociedade tem e que vai mudando com o tempo. Nós estamos num momento agora muito importante de mudança de consciência. Coisas como inclusão, diversidade, né? Todas essas questões que eram assim, parece que permeavam assim, agora elas vêm com tudo para dentro da nossa empresa. E nós não podemos ignorar isso, né? Então, há uma consciência da sociedade de que é preciso ter um bom tratamento, uma boa relação com o meio ambiente, por exemplo. Será que a sua empresa, tudo que ela faz, realmente está de acordo com o meio ambiente? Será que você causa resíduos que você não está dando um encaminhamento para ele? Porque a economia circular é aquela economia em que tudo que eu uso volta, de alguma forma. Tudo que eu coloco à disposição, ele tem que voltar para mim para eu dar um jeito nisso. Por exemplo, se eu uso meu produto usa pilha, vamos dizer, eu tenho que ter alguma forma de recolher pilhas, porque eu tenho que daí dar um encaminhamento adequado para essa pilha. Então, isso que é economia circular. Ou, mais ainda, eu vou reaproveitar isso de alguma forma para fazer, né? Então, a gente tem assim, muitos exemplos de empresas que tiveram que remodelar toda a sua forma de atuação para elas poderem daí, reaproveitar melhor os seus resíduos. Então, pensem aí, anotem aí. A minha empresa está realmente dando conta dos seus resíduos? Outra coisa, a minha empresa, ela está fazendo alguma coisa que vai prejudicar a questão social, a sociedade ou as pessoas? Às vezes, a minha empresa não está, mas, às vezes, ela tem uma parceria ou um fornecedor que está, e eu sou responsável por isso. Então, vamos dizer, a minha empresa não emprega criança, né? Vamos dizer, não tem trabalhador escravo, mas eu compro de alguém que tem. Então, eu estou contribuindo para que isso aconteça. Essa consciência que precisa ter. A diversidade. Será que eu estou dando realmente espaço para mulheres, para pessoas que estão em situação de dificuldade, para todo tipo de situação, né? Os portadores, os deficientes, que nem portador de deficiência, os deficientes mesmo. Tudo isso eu preciso pensar porque essa liderança é um papel social. Estabelecer parcerias estratégicas, né? E vocês agora têm grandes oportunidades aqui de estabelecer essas parcerias. O que eu faço?
contribui para o que o outro faz? O que eu faço? Dá para juntar com o que o outro faz, a gente fazer um outro produto? De repente, eu sou uma empresa, ele é uma empresa, mas aquilo que eu faço, juntando com o que ele faz, a gente tem um novo produto. Sei lá, vamos dizer o seguinte, como eu falei, eu faço lingerie, eu faço sabonete, sei lá. Aí o outro faz caixinhas. Bom, será que a gente não pode juntar e a gente fazer uma empresa de presentes, onde eu coloco o meu sabonete ou a minha lingerie numa caixinha, e essas caixinhas vão virar presentes e eu vou fazer uma loja de presentes? Não sei que tipo de parceria vocês podem fazer, mas aqui vocês têm uma grande oportunidade de fazer essas parcerias. Então, tudo isso tem que ser pensado. E lá, as participações sociais. É importante participar, gente. Participar, e aí tem várias, participar da minha comunidade, participar de organizações sociais, de ONGs, participar de movimentos, aí, sei lá, seja de limpeza do rio, seja de limpeza da rua, seja de cuidar de uma praça, seja de ajudar crianças pobres, de fazer, entregar cesta básica, não sei, mas a sua empresa estar vinculada a essas atividades que são importantes para a sociedade. Retribuir aquilo que vocês estão recebendo. Passa aí para nós. E pessoas, né? Cada líder possui na sua equipe uma grande oportunidade de fazer as mudanças que deseja na sua organização e no mundo, mas muitas vezes opta por agir sozinho. Sei que a maioria de vocês não tem ainda empregados, não tem funcionários, não tem colaboradores ou colegas de trabalho, seja o nome que você der. Mas essas pessoas, quando estiverem trabalhando com você, aqueles que já têm que pensar que é o seguinte, eu preciso compartilhar informações, compartilhar aquilo que está sendo feito, a pessoa precisa entender o que está sendo feito, deixar ele fazer, deixar ele aprender. É a grande oportunidade da vida dele aprender com você, e é a grande oportunidade da sua vida ensinar para ele. Então, precisa compartilhar, ensinar e aprender o tempo todo. E há muitos líderes que acham que eles precisam agir sozinhos. Não, a responsabilidade é minha, eu que sou responsável, eu que tenho que fazer, eu não posso passar para o outro. E se ele aprender? Ele vai querer fazer no meu lugar. Se você tiver tudo isso de preocupação, você não faz mais nada. Né? É ensinar e aprender, e se ele aprender, e se ele montar um negócio dele, e se ele evoluir, beleza, ficar feliz, porque, olha aí, eu ajudei uma pessoa. Então, outros não vão, eles vão ficar com você, se ele perceber que o seu negócio é bom, se perceber que vai crescer, se perceber que você é um líder bom, vai ficar lá junto com você. Mas a gente, às vezes, não dá essa oportunidade. Então, eu queria falar que pessoas, ela pode ser vista por dois jeitos. A gente pode ver pessoas como pessoas, a pessoa em si, ou como informação, gestão de recursos humanos. Gestão de recursos humanos é legal, é formal, é tudo aquilo que vocês têm, aquele processo de admitir, demitir, pagar, toda aquela questão trabalhista, que é muito burocrático, que é muito complicado, pelos quais muitos empresários deixam o seu empreendimento por conta disso. Mas é o que tem para hoje, gente. Não tem que fazer. Tem que fazer, tem que aprender a fazer, tem que aprender a mexer com aquele e-governo, E-social. E-social, tem que mexer com aquele negócio lá que não é fácil, mas tem que fazer, tá? E dali você vai tirar informações. Ter informações, gente. Se você tem uma pessoa com você tem que ter informações sobre ela. Né? Todas as informações sobre ela, se ela está estudando, se não está estudando, onde que ela mora, e tudo mais, toda a informação. Gente. Tem gente que tem situações em que o empregado passa mal e não sabe nem como levar ele para casa, porque não tem informação nenhuma sobre a pessoa. Então, tem que ter. Agora, gestão de pessoas, aí é relacionamento. Então, mesmo que você seja empresário pequeno, que só tem um funcionário, você tem que ter gestão de pessoas e tem que ter relacionamento e recursos humanos, que são informações. Tá? Relacionamento é o mais complicado. Se você acha que fazer lá o e-social é difícil, não, essa não é a parte mais difícil, gente. A parte mais difícil é o relacionamento, porque nós temos dificuldade. Como nós somos gente com dificuldade de tratar com gente, né? E a gente está sempre desconfiado, e uma das coisas para a gente ter um bom relacionamento é a confiança.
né? Temos que confiar. Mas nem sempre é fácil confiar, eu sei disso. Principalmente se você já passou por uma situação difícil, né? Você já levou uma rasteira, você já está altamente desconfiado, né? Então, você já começa uma relação desconfiando. E uma relação que começa desconfiando já tem tudo para não dar certo, gente. Porque relacionamento depende de confiança. Então, essa é uma parte difícil, mas necessária. Por quê? Se você quiser crescer, você vai ter que ter funcionários, empregados, colegas de trabalho, colaboradores. Vai ter que ter. Senão não cresce. Eu atendi há um tempinho atrás, uma mentoria, uma empresária que o problema dela era esse. Ela não queria contratar ninguém. Ela queria fazer tudo, porque ela não confiava em ninguém, só que ela queria crescer. Estava surgindo um monte de projetos, uma empresa de arquitetura, surgindo um monte de projetos, e ela não podia pegar, porque ela não queria contratar ninguém. Então, não dá. Se você quer crescer, vai ter que fazer. Né? Se está nessa chuva, tem que se molhar. O que mais? Passei para nós? Processos. Processos é o quê? Padrão, né? Tudo que é feito igualzinho, todo dia, todo dia. Principalmente quem fabrica tem padrões bem claros, mas quem vende tem que ter padrões no financeiro, tem que ter padrões no administrativo ali, tem coisas que são padrões. Desenhar, escrever assim, ó, primeiro passo, faz isso. Segundo passo, faz tal coisa. Terceiro passo, faz tal coisa. Porque se você conseguir, pelo menos, escrever isso, quando você colocar uma pessoa para fazer, ela já vai ter lá uma listinha do que ela vai fazer. Tá? Então, até coloquei uma frase, né? Gerenciamento de processo não é uma atividade exclusiva de empresas de maior porte, é uma atividade exclusiva de empresas de melhor qualidade. Porque, se todo mundo fizer igual, a qualidade vai ser a mesma. Não pode ser assim, de manhã foi fulano que fez, então saiu de um jeito. De tarde foi outro fulano que faz, sai do outro jeito. E aí, quando o cliente compra, um é de um jeito, outro é do outro. Não dá, né? Então, o processo tem que ser o mesmo. Todo mundo tem que fazer igual e o produto tem que sair igual. Vamos lá? Passa aí para nós. E, por fim, aqui a tecnologia, inovação e gestão da informação. Né? Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Então, se você não é visível, você não existe. Não está na internet, ninguém sabe onde você está, você não existe. O mundo é digital, né? E essa gestão das suas informações, ela é fundamental para você saber aonde você está indo. Mas o importante é a gente saber que tecnologia não é só digital. Às vezes a gente fala assim, tecnologia, a pessoa pensa, é tecnologia digital. Não, gente, qualquer tecnologia que você use, que inove o seu trabalho, que faça com que você faça alguma coisa melhor, é tecnologia. Então, eu tenho uma máquina para cortar a lata do fogão, eu tenho uma maquininha ou um instrumento que eu uso para cortar a renda da lingerie, eu tenho lá uma tesoura especial para cortar o pano para fazer o turbante. Enfim, isso é tecnologia, tudo que você usa para poder melhorar. Então, isso tudo vai se inovando, e você tem que estar a par, entendendo, buscando para poder inovar também a sua empresa. Então, isso também é papel da liderança. Prospectar novas tecnologias, prospectar inovações para trazer para a empresa. E passa aí para nós, por fim, resultados. Tudo isso que nós falamos até aqui é para chegar aqui. Porque se fizer tudo isso que eu falei, mas não tiver resultado, ferrou. Ferrou, porque daí você não recebe, você não tem resultado, você não tem como reinvestir, e aí nada acontece. Né? Então, como saber se está tendo sucesso se você não medir seus resultados? Tem que medir constantemente para saber como está. Como pode tomar cuidado com os próximos passos se não medir os resultados do passo anterior? Né? Saber como é que você vai para frente. E atenção com as informações da gestão comparativa de seus resultados pode lhe dar gestão de riscos. Empreender é risco. Constantemente, nós estamos em risco, estamos dando passo em risco. Mas, quanto mais informações nós tivermos, menor vai ser o risco. A gente dá um risco calculado, damos um passo sem saber. Não é aquele assim, bota o passo, bota o pé e Deus coloca a ponte. A gente vê falar isso. Não é bem assim no empreendimento, não. Eu tenho que saber, mais ou menos, com que ponte é essa que eu estou pisando.
E aí, esses resultados podem ser quantitativos ou qualitativos, mas mais importantes os quantitativos, você poder comparar resultado de receita, custo, lucro, número de clientes, produtos mais vendidos, fornecedores, canais que mais vendem, enfim. Tudo isso você tem que ter informação. Procure ter as informações, seja no seu caderninho, seja numa planilha de Excel, seja da forma que for, mas tenha. Não seja aquela pessoa que, quando pergunta para você alguma coisa da sua empresa, você fala, não sei. Né? Você tem que saber. Você tem que saber quanto você vende, quanto você tem de lucro, tudo você tem que saber. Então, se por acaso você, na cabeça, a memória assim, é muito boa, então deixa no caderninho, olha lá o caderninho e fala, é X, pronto, mas eu sei, está aqui. Então, para a gente terminar, vou colocar esse... É um vídeo bem curtinho mesmo, que é Procurando Nemo, umas lições de liderança. Tem razão. Eu sei que você vai. Nadadeira da sorte! Vai então, depressa! Fala pros peixes pra nadar pra baixo! Bom, vocês ouviram o meu filho. Vamos lá! Dory! Fala pra todo mundo pra nadar pra baixo! Nadar pra baixo juntos! O quê? Pra baixo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nadem pra baixo! Todo mundo nadando pra baixo! Vamos, tem que nadar pra baixo! Nadem pra baixo! Nadem! Pra baixo! Nadem pra baixo! Nadem pra baixo! Nadem pra baixo! Não desistam! Continuem a nadar! Continuem a nadar! É isso aí! Tá dando certo! Continuem a nadar! Continuem! Você tá indo muito bem, filho! Vamos chegar ao fundo! Continuem a nadar! Continue a nadar, continue a nadar. Estamos quase lá! Continuem a nadar! Vamos lá? Continuem a nadar, continuem a nadar, continuem a nadar. Tem dia que é do peixe, tem dia que é do pescador, mas continuem a nadar. Não perca o entusiasmo, não perca a determinação de chegar onde vocês querem chegar e continuem a nadar. Obrigada.